Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos fazer um simulado sobre Piaget e Vygotsky, dois autores que sempre vão cair em prova quando se trata de prova de concurso para professores. Nós vamos, então, resolver questões para que possamos exercitar só questões 2024, para que possamos exercitar, para que possamos saber quais são os pontos das teorias destes autores que podem cair na nossa prova. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho, para que você possa receber notificações de materiais iguais a esse, e aqui abaixo nós temos o link gratuito do material. É só acessar e baixar o material gratuitamente, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso simulado Piaget e Vygotsky. Pode colocar na tela para mim, por favor? Temos o seguinte: de acordo com a teoria piagetiana sobre a psicogênese da aprendizagem, qual é o estágio de desenvolvimento cognitivo em que ocorre capacidade de abstração? A capacidade de abstração vai dar início aos 12 anos em diante, de acordo com esse autor, ok? E ele vai chamar de estágio operatório formal. Maravilha? Operatório formal. Portanto, o nosso gabarito, letra D. Próxima questão vai dizer o seguinte: para Piaget, a evolução da prática e da consciência da regra no âmbito dos estudos acerca do desenvolvimento do senso moral ou então da moralidade da criança pode ser dividida em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Anomia, heteronomia e autonomia. Quem me acompanha sabe que a gente fala muito sobre esse assunto. Assinale a alternativa correta que enuncia tais etapas. Nós temos aqui anomia, heteronomia e autonomia. Gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte: considerando o desenvolvimento da linguagem em crianças, identifique a alternativa correta em relação ao papel da teoria sociocultural de Levi-Vygotsky. A teoria sociocultural negligencia a relevância do contexto cultural. Ela não negligencia, muito pelo contrário. Ela vai dizer que é importante, ok? Item errado. Vamos aqui para o segundo, letra B. Vai dizer o seguinte: segundo Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal refere-se apenas às habilidades já consolidadas pela criança. Na verdade, você tem o seguinte: zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou zona de desenvolvimento real, e o desenvolvimento potencial. Então, portanto, é esse miolo aqui, ok? É a distância entre eles. Vamos para a letra C. Vygotsky destacou a importância da linguagem como uma ferramenta essencial no processo de internalização do conhecimento, defendendo que a interação social desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. Letra C, o nosso gabarito. Pode marcar aí, letra C de casa. Próxima questão é sobre zona de desenvolvimento proximal. Vamos lá? No contexto das teorias do desenvolvimento, especialmente considerando as contribuições de Vygotsky, assinale a alternativa que indica a afirmação correta sobre zona proximal de desenvolvimento, ou zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal refere-se apenas ao estágio de desenvolvimento alcançado
pela criança de forma independente, sem a influência de interações sociais. Não é independente, ele depende das interações sociais, ou seja, daquela pessoa mais experiente. Item errado. Próxima questão vai dizer, o próximo item, desculpa, diz o seguinte: zona de desenvolvimento proximal. Na zona de desenvolvimento proximal, o aprendizado ocorre exclusivamente por meio da instrução direta do professor, sem o envolvimento de pares. Deve ter envolvimento de pares. Item errado. A zona de desenvolvimento proximal representa o nível máximo de aprendizado que a criança pode atingir, independentemente de qualquer apoio ou orientação. A criança precisa de apoio, precisa de orientação de alguém mais experiente. Item errado. A zona de desenvolvimento proximal, o aprendizado é otimizado quando a criança é desafiada por tarefas, ok, que podem ser realizadas com a assistência de um parceiro mais experiente. Aqui sim está correto. Pode gabaritar. Gabarito, letra D. Próximo vai dizer o seguinte, número 5. Com relação aos conceitos de assimilação e acomodação apresentados por Piaget, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Os processos de construção do conhecimento ocorrem por meio de 2 processos principais. São eles assimilação e acomodação. Corretos. Pode marcar aí, pode marcar o item como sendo certo. Se entende por assimilação a modificação dos esquemas mentais previamente existentes, enquanto a acomodação, a incorporação de novas informações e experiências nos esquemas existentes. Assimilação, pessoal, não há modificação. Não modifica. E a acomodação modifica, ok? Então, item errado. Modifica. Não modifica aqui na assimilação, ok? Então, item errado. Portanto, apenas o item 1 está correto. O nosso gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com a teoria histórico-cultural, a educação é um fenômeno social imerso em um sistema educacional situado em uma dada sociedade e em um tempo histórico determinado. Com base nessa informação, na teoria histórico-cultural, qual é o papel do professor? O papel do professor é de mediador, ok? Ele é mediador, olha só. Mediador tendo um papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. Pode gabaritar. Gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: para Vygotsky, a criança nasce inserida no meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem nas interações com os outros. Nas interações cotidianas, a mediação, necessária intervenção de outros entre duas coisas para que uma relação se estabeleça, com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem no contexto das situações imediatas. Segundo Vygotsky, o homem se produz pela linguagem. Isso é na interação com outros sujeitos que formas de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da comunidade em que está inserido o sujeito. A relação entre homem e mundo é uma relação mediada, na qual, entre o homem e o mundo, existem elementos
que auxiliam a atividade humana. Vamos então aqui. Esses elementos de mediação, que foi dito aqui, pessoal, são quais, professor? Ele vai chamar de signos e instrumentos, ok? São estes os elementos de mediação. Então, nós temos aqui, portanto, o gabarito, letra C. Número 8 diz o seguinte: segundo Jean Piaget, o processo de aprendizagem ocorre por intermédio da interação dinâmica entre o sujeito e a realidade externa. A equilibração representa um mecanismo fundamental atuando como processo contínuo de ajuste entre esquemas cognitivos do indivíduo e situações enfrentadas. Nesse processo, a acomodação ocorre quando? A acomodação, pessoal, vai acontecer com a modificação, quando se modifica as estruturas, ok? As estruturas, ok? Quando se modifica aí quando se modifica os processos mentais, quando se modifica as estruturas mentais do sujeito, beleza? Ele se deparou com um novo fenômeno, com um novo conhecimento, e ele precisou modificar as suas estruturas mentais para que ele pudesse acomodar aquele conhecimento. Maravilha? Pode voltar aí. Então vamos lá. A nova experiência se encaixa com sucesso naquilo que é esperado segundo os esquemas pré-existentes? Não. Letra B. O estímulo positivo ou negativo resulta na instalação de um novo conhecimento para o sujeito? Também não. Os conhecimentos do sujeito são estruturalmente modificados, ok? A partir de uma nova experiência. Aí sim, pessoal. Pode marcar. Gabarito, letra C. Precisa acontecer o quê? Modificação. Próxima questão vai dizer o seguinte: de acordo com a epistemologia genética de Jean Piaget, a equilibração é um processo, pessoal, é um processo ativo, ok? Olha só, ativo, em que o aluno constrói o conhecimento por meio da assimilação e acomodação, buscando o equilíbrio ou equilibração entre suas estruturas cognitivas e o ambiente. Gabarito letra A. Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, essa questão aqui é muito legal. Olha só. Alguns autores afirmam que tanto Piaget como Vygotsky concebem a criança como um ser ativo, atento, que constantemente cria hipóteses sobre seu ambiente. Há, no entanto, grandes diferenças na maneira de conceber o processo de desenvolvimento. As principais delas são as seguintes. Nós temos aqui, privilegia a maturação, enfatiza o ambiente social e outras características. Aí pede para a gente fazer o seguinte: completando a ideia com P, se estiver relacionada a Piaget, e V, se estiver relacionada a Vygotsky, a sequência correta de cima para baixo é. Então, quando for Piaget, eu boto P. Quando for Vygotsky, eu vou colocar V nas ideias aqui, tá certo? Então, vamos lá, todo mundo junto. Privilegia a maturação biológica. Falou em questão biológica, Piaget. Enfatiza o ambiente social, Vygotsky. Por aceitar que os fatores internos, portanto, biológicos, preponderam sobre os externos, postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa, ou aquela sequência de desenvolvimento fixa e universal de estágios, os estágios de desenvolvimento. Então, aqui nós vamos colocar Piaget. Acredita que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança de acordo com o estágio de desenvolvimento
em que ela se encontra. Mais uma vez, Piaget reconhece que, em se variando o ambiente social, aqui agora ambiente social, o desenvolvimento também variará. Assim, não se pode aceitar uma visão única, universal, de desenvolvimento humano. Nós estamos falando aqui de Vygotsky. Em seu entender, a criança já nasce no mundo social e desde o nascimento vai formando uma visão desse mundo através da interação com os adultos ou crianças mais experientes. Todas as características de Vygotsky. Assim, procede-se do social para o individual ao longo do desenvolvimento. Vygotsky, né, pessoal? Então, nós temos aí a seguinte sequência. Piaget, Vygotsky, Piaget, Piaget, Vygotsky, Vygotsky. O que nós temos então, pessoal? Gabarito, letra D de dado. Então, esses aí foram as questões, essas foram as questões que eu trouxe para vocês, propus para que vocês pudessem fazer uma reflexão daquilo que pode ser cobrado esse ano, só questões 2024, para te ajudar. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.